Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Aqui você tem um curso online gratuito da Doutrina Espírita. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é a obra que dá origem ao Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o último capítulo, que é o capítulo 11, da Lei de Justiça, Amor e Caridade, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Desejamos a você muita luz e paz e continuem conosco, se inscrevendo, ativando o sininho, buscando os conteúdos desde o princípio dessa obra em vídeos que já gravamos anteriormente. Você acessa o blog pessoal do Facebook, sob o título Moisés Santos, ou Estudo da Doutrina Espírita aqui no YouTube. Acompanhe comigo. Então, é o capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Trata-se da terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais. Esse é o último capítulo desta parte, que o seu desenvolvimento deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nos tópicos que vamos abordar nesse capítulo, nós temos os subtemas: Justiça e Direitos Naturais, Direito de Propriedade, Roubo, Caridade e Amor ao Próximo, e Amor Materno e Filial. Iniciando pelo primeiro tópico, Justiça e Direitos Naturais, e a questão 873. Allan Kardec fez a pergunta aos espíritos: o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então, assim como nós já sabemos que os espíritos disseram a Kardec que o sentimento natural da consciência de Deus nós já trazemos na configuração da criação divina, também Kardec está perguntando se o sentimento de justiça está dentro desse processo, ou se é resultado da educação ou ideias adquiridas. E os espíritos respondem: está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, é o que acontece. Às vezes, o espírito desenvolve somente a área intelectual, não desenvolve o sentimento e deixa de expressar ou de viver, de agir em função dessa condição natural que é o sentimento de justiça. Então, os espíritos mais simples, menos adiantados na intelectualidade, podem ter desenvolvido esse sentimento e vai apresentá-lo de forma mais adequada. Vamos, então, acompanhar esse recurso, o desenvolvimento intelectual e moral, e assim não perdemos o sentido desse valor. Questão 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um justo o que a outros parece injusto? É um questionamento de Kardec. Se isso está na natureza da criação, na individualidade de todos nós espíritos, por que ele é tão diferente entre esses mesmos indivíduos? É porque a esses sentimentos se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, nós temos a intuição do que é coerente, do que está no desabrochar do processo de sentimento. Mas quando desenvolvemos orgulho, egoísmo e toda a derivação dessas imperfeições morais, então nós misturamos as nossas paixões com o sentimento de justiça.
E aí vem o interesse pessoal desvirtuando o desenvolvimento desse sentimento. E daí as diferenças. Questão 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Subpergunta A. Que é o que determina esses direitos? Então, Allan Kardec se fez uma criança, tornou-se o nosso representante perante os espíritos superiores para nos ajudar nesse recurso de apropriação do que nós mesmos faríamos. Perguntas já fizemos ou gostaríamos de fazer. Porque se existe a justiça no âmbito do respeito aos demais e direitos de cada um, então o que determina esses direitos? Porque ele fez a pergunta. E os espíritos respondem duas coisas: a lei humana e a lei natural. Então, a lei humana é criada pelos homens, e a lei natural é a lei divina, que já está escrita na nossa consciência, como já vimos. Tende a lei natural a abranger a humana, ou a lei humana, desenvolvendo-se, passa a expressar a divina, com o progresso da humanidade, ou seja, de cada um de nós. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis, com o progresso das luzes. Ele está falando das leis humanas, dos homens. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. É o que nós vamos ver constantemente. Vamos ver delitos, crimes, desvios das leis naturais, do que seja coerente, do que seja abordagem da concessão dos direitos de cada um, e que às vezes as leis humanas não alcançam. Mas no tribunal da consciência ninguém escapa. Portanto, nenhum de nós escapará à retificação, à reapropriação de recursos educativos com ensejos e oportunidades de educação do espírito perante a justiça divina. Questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça, segundo a lei natural? Então, como os espíritos responderam que existe a lei humana, que nem sempre acompanha a lei natural e depende do progresso do homem para alcançá-la, e que a lei natural abrange a tudo e a todos, então, onde é que fica esse direito dentro da lei natural, nessa base da justiça? E aí vem os espíritos falar de Jesus em seu evangelho, que é o que o livro dos espíritos faz. Um despertamento, um clarear dos horizontes do entendimento do evangelho de Jesus. Disse o Cristo: queira para cada um aos outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, nosso referencial de exemplo não é nenhum ícone humano, apesar que os grandes espíritos vêm provar que é possível
grandes desenvolvimentos, mas o grande exemplo de nossas vidas, com quem jamais nos decepcionaremos, e nos trouxe esse código de concurso, de consulta à própria consciência para jamais falirmos, é fazer ao outro o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Dessa forma, não há como errar. É permanecer naturalmente nas leis divinas. E vem o comentário de Kardec. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer, cada um para os outros, o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Então, aquela história, faça o que eu falo e não o que eu faço. As crianças mesmo de hoje em dia já não aceitam mais isso, já estão na era da razão. Só aceitam se compreenderem. Então, não adianta impor pela fala, por ordem ou por leis o que não se faz, por exemplo. Não terá o recurso da educação e muito menos da justiça divina. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante, senão o bem. Em todos os tempos, sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então veja que amplitude do amor do Cristo se faz pelo nível de religiosidade que nos permitimos desenvolver quando nos identificamos com essa ou aquela religião. E o Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, no sentido filosófico, vem nos mostrar essa sublimidade de que o nosso direito pessoal tem base na construção do direito que nós permitimos aos outros. Então, fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, nós crescemos perante a justiça divina. Nos apropriamos dela e damos o direito a nós mesmos de comungar com a justiça divina, que é a lei natural, que é a presença de Deus em nossas vidas. Então é assim que a religião nos qualifica. Permanecendo em Cristo, conhecendo a sua verdade, Ele é a própria verdade, apontando-nos o caminho e nos dando a vida plena que o Evangelho proporciona. E o Livro dos Espíritos é esse código libertador para esse entendimento. São o que os Espíritos estão nos dizendo. Questão 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem obrigações especiais? Então, Allan Kardec está tirando essa questão aqui lá das questões anteriores sobre a lei de sociedade, com relação à convivência, e é associando essa ideia de direitos e justiça, em função desse recurso natural, de viver em sociedade para nos aprimorarmos. Daí vão nascer obrigações especiais? Certo, e a primeira de todas é de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Ou seja, cada um tem a sua justificativa para viver em função da sua razão. E às vezes essa razão não está dentro nem da ideia de fazer ao outro o que gostaria que vos fizesse. É o egoísmo exacerbado. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então, nos enxergarmos dentro de uma coletividade, vivenciarmos o desenvolvimento da tolerância das escolhas dos outros, permitirmos uns aos outros e fazer as suas escolhas naturalmente em função dos seus direitos, é viver esse sentimento recíproco e não nos permitirmos essas perturbações e confusões resultantes
dessas duas chagas que a humanidade e todos nós ainda temos parcelas consideráveis, que os espíritos não se cansam de dizer, que é o orgulho e o egoísmo. Questão 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Então, os espíritos responderam isso. Já mostraram que os nossos direitos serão atendidos e naturalmente exercidos perante a justiça divina, com consequência do desenvolvimento das leis humanas, quando nós respeitarmos os direitos dos outros. É uma questão recíproca. É uma via de mão dupla. E a sua pergunta A. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Então, Kardec está fazendo uma pergunta filosófica aqui mais profunda. Se esses direitos forem todos iguais, vai continuar a existir hierarquia e condição de gênero de provas de comando e do homem inteligente na Terra e a prova da riqueza e seus subalternos? Ou isso vai representar uma equivalência tal que não vai haver mais hierarquia? Os espíritos respondem: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Então, isso não tira as condições de estímulo ao progresso dentro do gênero de provas diferenciado para cada um em momentos diferentes. Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que serviu para fazer os outros. E todos os seus olhos são iguais. Aqui a gente está se apropriando de uma linguagem metafórica da Bíblia, quando nós sabemos que Deus criou o homem lá, escrito na Gênesis, do barro. E nós sabemos que o barro é representação da constituição física e química de todos os elementos que existem na Terra, também existem no corpo. E no perispírito. Então, é o mesmo recurso, o mesmo conteúdo para todos, não tem diferença. Então, esse limo, esse barro, que é o conteúdo fluido vital animalizado, transubstanciado em princípio magnético e animal no homem, dando-lhe a vitalidade para viver. Ele é igual para todos. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Foi o que Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Ou seja, o que o homem inventa que está fora da justiça divina, um dia tem a sua queda. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Então, um grande exemplo disso é o que acontece lá na colônia de Nosso Lar. Tem o governador Clarence, o governador ministro Clarence. Ele não foi eleito. Ele é o que mais trabalha, o que mais se doa, o que mais tem sabedoria. Então, atingiu a liderança naturalmente por renúncia ao trabalho, por ser mais útil, por despender mais tempo de si mesmo para a coletividade. Então, o dia em que houver classificação de subordinação em função da sabedoria e doação de si mesmo pelo trabalho, não haverá mais diferenças nos direitos. E a questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, que possamos ter por meta a aquisição desse caráter, por desenvolvimento do exercício do bem e da caridade.
pleno conhecimento dos valores do Evangelho, atribuindo-os primeiramente a nós mesmos, divulgando-os e vivenciando-os, para que a justiça divina seja transubstanciada nos nossos pensamentos, palavras e atos, fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. Que a paz de Jesus esteja com todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.